Bom, a data do livro de Neemias é 430 a.C. O contexto de Neemias é o seguinte: Neemias está no palácio do rei Artaxerxes, na cidade de Susa, uma das capitais do Império Persa. Neemias foi um dos que foi levado escravo, mas ele trabalhava como copeiro do rei. Neemias era quem servia esse vinho. E antes do rei beber, Neemias tinha que beber, porque caso tivesse veneno no vinho, o rei não morria. Quem morria era o copeiro. Então era um cargo de altíssima confiança, esse cargo de Neemias. Então é nesse contexto aqui que aparece a história de Neemias. Neemias, apesar de ser um escravo, ele vivia muito bem, ele vivia num palácio, longe de Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou os melhores, os profissionais, deixou só os pobres lá. Agora, queridos, nós vamos aprender algumas coisas com Neemias sobre o coração pastoral, sobre ser um pastor, ser um líder, sobre cuidar da obra de Deus. Vamos aprender algumas coisas com Neemias. Primeiro, vamos ler então o nosso horizontal. Capítulo 1, versículo 1, oração de Neemias por Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1, Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém. Capítulo 3 é a distribuição do trabalho. Capítulo 4, vigilância contra os inimigos. Capítulo 5, usura e os inimigos. Capítulo 7, os que voltaram com Zorobabel. Capítulos 7 e 7, Esdras lê a lei ao povo. Capítulo 9, 1, a confissão de Esdras. Capítulo 9, 38, o povo faz aliança com Deus. Capítulo 11, 1, os habitantes de Jerusalém. Capítulo 12, 27, dedicação do muro. Eles terminaram o muro aqui, a construção do muro. Capítulo 13, versículo 1, reformas de Neemias. Então, hoje eu quero refletir um pouquinho sobre o capítulo 1 e capítulo 2 aí, tá? Capítulo 1, capítulo 2, até o início do capítulo 3. Vamos pensar um pouquinho sobre esse coração pastoral, coração do líder, daquele que quer ser pastor, daquele que quer trabalhar restaurando o povo de Deus, restaurando cidade, restaurando tribos, aldeias, vilas, restaurando nações para Deus. Alguns aspectos, desse coração pastoral, desse coração do líder. Primeiro capítulo, Neemias está no palácio. Neemias está no palácio em Susa, capital do Império Persa. Ele tem uma vida boa, relativamente boa, ele tem um bom emprego, um emprego de autoconfiança. Ele é nobre, ele mora no palácio, está do lado do rei, um homem de confiança do rei. Mas Neemias tem uma inquietação no coração, Neemias tem um encargo no coração. Ele está preocupado com Jerusalém que está destruído. Já viram esses líderes? O líder vive bem, tem um bom salário, tem uma boa igreja, mas ele está preocupado com aqueles que estão sofrendo. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre o coração de um líder, ele tem um encargo pelas pessoas que sofrem, ele tem um encargo por aqueles que sofrem na cidade, ou seja, ele tem um encargo pela cidade. Existem duas coisas na vida de um líder: existe o cargo e existe o encargo. Tem líder que tem cargo, mas não tem encargo. Quando você dá uma tarefa para uma pessoa, isso é cargo. Qualquer pessoa pode te dar, mas encargo é diferente de cargo. Encargo é aquela paixão que você tem pela obra, é aquele amor que você tem pela obra,
é aquele cuidado, aquele zelo que o pastor tem pela obra. Deixa eu dizer uma coisa para você: encargo, somente aquele que foi escolhido por Deus pode ter aquela paixão pela obra, aquele amor pela obra, aquela preocupação com aqueles que estão sofrendo. Isso é encargo, e é isso que o pastor deve buscar. Não adianta você estar na frente de uma igreja, não adianta você dizer eu tenho 20, 30, 40 igrejas e você não ter paixão pelo povo, você não ter amor pelo povo. E é isso que Neemias nos ensina, porque Neemias tinha um coração no povo. Apesar de que Neemias está no palácio, ele se preocupa com aqueles que estão em Jerusalém, aqueles pobres que ficaram lá. E aí nós temos aqui então a visita de Anani, no versículo 2 do primeiro capítulo de Neemias. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que ficaram e que não foram levados para o exílio. Então veio um grupo de judeus visitar Neemias no palácio, lá na Pérsia. E Neemias perguntou para esse grupo, especialmente para Anani, como estão aqueles judeus que ficaram lá em Jerusalém? Como está a cidade? Então Anani dá um relatório e diz: olha, a cidade está queimada, os muros estão destruídos, as portas foram incendiadas e o povo está muito mal. Quando Neemias ouve esse relatório, olha a atitude de Neemias. Fica ali uns 3 dias jejuando, orando e chorando diante de Deus. Neemias chora diante de Deus quando fica sabendo que Jerusalém está destruída. Ele fica triste. Queridos, quando um líder que tem cargo, não cargo, mas um líder que tem cargo, que tem um chamado, uma vocação por Deus, quando ele vê os problemas da sua cidade, quando ele vê os problemas da sua região, do sítio, da zona onde ele está, queridos, o coração dele fica quebrantado, o coração dele fica humilhado. Um líder que tem cargo, que tem a visão de Deus, queridos, ele não fica confortável vendo os problemas das pessoas na cidade. Ele não é um líder que tem visão somente da sua igreja ou do seu bem-estar. É um líder que tem uma preocupação com a cidade. Você que está em Milange, não importa se a sua igreja está boa, se o seu ministério está bom. Não é só isso que Deus te chamou para fazer. Você tem que ter uma visão para Milange. Você tem que ter uma visão para o Zambeze. Você tem que ter um encargo de Deus por essa região. Você tem que ter a compaixão pelo povo e não somente estar preocupado com o seu bem-estar. Deixa eu dizer uma coisa: Neemias estava muito bem. Ele tinha um bom emprego, tinha um bom salário, tinha um bom cargo. Mas isso não bastou para Neemias, porque um líder de excelência, um líder que é uma referência, um líder diferenciado, ele não tem só cargo, ele não procura só o bem-estar, mas ele procura o bem da cidade, ele está preocupado com aquele fraco, com aquele que está fracassado. E Neemias então se preocupou com Jerusalém. Aí nós vamos para o segundo aspecto. O segundo aspecto de um líder de influência, de um líder diferenciado, é que ele se oferece como resposta de Deus para solucionar o problema. Então, deixa eu dizer uma coisa: Neemias não apenas orou, Neemias não apenas jejuou, mas Neemias, ele se ofereceu diante de Deus para resolver o problema daquele povo. Olha só, queridos, aqui em vários lugares na Bíblia você vai ver Deus chamando homens para resolver um problema. Nesse caso aqui, você não vê Deus chamando Neemias para ir lá. Neemias é quem se oferece para resolver aquele problema. Neemias é quem se dispõe e diz: Deus,
Eu quero ir lá e ser resposta para esse povo de Jerusalém. Eu quero ir lá, Deus, e reconstruir aqueles muros. Eu quero ir lá ser resposta para esse povo. Queridos, é muito fácil orar pelo povo. Difícil é você se oferecer para ser resposta. Um líder de influência, um líder relevante, um líder diferenciado, é aquele que não apenas ora pela cidade, mas ele se coloca como resposta para o problema da cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você aí em Milange, você é a resposta de Deus para esse povo. Você aí nessa zona onde você trabalha, nessa aldeia, nessa vila, nesse bairro onde você trabalha, você é a resposta de Deus para esse lugar. Você é a resposta de Deus para Milange. Você está disposto a se entregar, a se oferecer a Deus, a disponibilizar o seu tempo e a sua vida para ser o canal de Deus, para ser a ferramenta de Deus para mudar essa cidade. É isso que Neemias fez e é isso que Deus espera de você. Um líder diferenciado é aquele que se oferece para resolver o problema. Quando você vê o problema, você não fica só na oração, mas você se disponibiliza para resolver o problema. Anote isso. Existe uma diferença entre o líder do púlpito e o líder das ruas. Você vai encontrar pastores que são pastores que estão presos ao púlpito, pastores que ficam ali só dentro da igreja dele. Ele vai passar a vida inteira ali, vai morrer só cuidando daquilo ali. Ele não se preocupa, ele não tem uma visão fora dos templos, ele não tem uma visão fora do templo dele. Ele está agarrado com o púlpito dele e não consegue discernir a visão de Deus para a cidade. Um grande líder, um líder de influência, um líder diferenciado, é um líder que tem uma visão além do púlpito, é um líder que tem uma visão além do templo dele, é um líder que tem uma visão além da igreja dele. Eu chamo de visão de reino. O líder diferenciado é um líder que tem visão de reino. Você tem visão de reino? Então, nessa tarde, Deus está te dando uma visão de reino. Ou seja, uma visão que vai além da sua placa, uma visão que vai além da sua igrejinha, do seu salão. É uma visão para impactar a cidade de Milange. É uma visão para impactar uma cidade, uma visão até para impactar um país ou nações. Eu tenho uma visão de nações. Eu não tenho uma visão para um púlpito só. Eu não tenho uma visão aí só para ir para dentro desse salão que vocês estão aí reunidos. Eu gosto daí. Deus me chamou para influenciar aí. Deus me chamou para influenciar Moçambique. Mas não só Moçambique. Deus me chamou para influenciar nações, porque eu tenho uma visão ampla, uma visão global, uma visão universal, uma visão dos confins da terra, uma visão de nações. Neemias não tinha visão apenas de trabalhar como copeiro, ele já era copeiro, ele já estava bem, ele era um homem de confiança do rei, ele tinha um bom trabalho, ele estava confortável, mas ele não tinha uma visão só limitado dentro daquele palácio. Ele tinha uma visão, ele tinha a visão da cidade. Amém? Então, Neemias desce para ver como estava Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um líder de influência, um líder diferenciado, ele não fica preso ao conforto. Anote isso. Um líder diferenciado não fica preso ao conforto, né? Ele estava confortável, mas ele desce para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai andar pela cidade para ter a visão de como está aquela cidade.
e ele vê que a cidade está em ruínas. Ele encontra as portas queimadas, os portões da cidade de Jerusalém estão queimados. Ele encontra os muros caídos, ele encontra a fumaça da queimada da cidade destruída. Ele encontra um povo na miséria, um povo passando fome, passando necessidade, um povo sem dignidade, um povo com a autoestima destruída, com a identidade destruída, um povo sangrando, um povo cheio de marcas, um povo cheio de sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa, um líder de escritório, tem líder de escritório, de gabinete, mas tem líder que deixa o seu conforto para ver o sofrimento do povo. Deus está chamando nesses dias pastores, homens de Deus, que são capazes de renunciar ao seu conforto para entrar nas cidades, nas vilas, nos povoados, nas aldeias e sentir o sofrimento das pessoas. Você está disposto a fazer isso? Esses são os homens que Deus vai usar nesses dias. Deus não vai usar homens que têm carro, não é isso. Deus não vai usar homens que têm título. Meu título é apóstolo, meu título é pastor, meu título é bispo. Deus não vai usar homens que têm títulos. Deus não vai usar homens que têm carro. Deus vai usar homens que têm encargo. Deus vai usar homens que têm visão. Deus vai usar homens que têm um coração quebrantado. Deus vai usar homens que choram pela cidade. Deus vai usar homens que têm compaixão pelos sofridos. Deus vai usar homens que não estão preocupados com seus títulos, com seus púlpitos, com suas placas. Deus vai usar homens que estão preocupados com aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão nas ruínas, aqueles que foram destruídos. Deus está levantando homens que estão preocupados com as cidades que estão destruídas pela fome, destruída pela violência, destruída pelas drogas, destruída pelos vícios. Homens que ainda sentem misericórdia pelas pessoas. Existem homens que não sentem mais misericórdia, porque o interesse dele é só o dinheiro. Mas existem homens que têm compaixão pelas cidades. Amém? Glória a Deus. Então, quando Neemias vai para Jerusalém, ele faz um levantamento dos problemas da cidade. Ou seja, ele descobre como está a cidade, ele tem uma visão da cidade. Você tem uma visão da cidade? Você sabe quantas pessoas tem aí em Milange? Você sabe quantas pessoas tem em Milange? Você sabe quantas pessoas têm trabalho em Milange? Você sabe quantas pessoas estão desempregadas nessa cidade? Você sabe quais as doenças que mais matam nessa cidade? Por exemplo, quando eu estive aí, há 3 semanas atrás, eu estive no hospital e perguntei ali para as enfermeiras, quais as doenças que mais matam aqui? O que mais mata pessoas nessa cidade? Então elas me falaram ali, tuberculose, AIDS, malária e violência, vítimas de assalto, de roubo, de brigas. Então esses são os fatores que mais matam aí na cidade de Milange. Você não pode ser um pastor bitolado, um pastor, um pastor cego. Eu já falei sobre isso aí, pastor cego que não tem visão. Você tem que entender a sua cidade, você tem que entender a sua região. Depois que você entende aquilo, você vai pagar o preço em oração, você vai chorar diante de Deus, orar, sofrer por eles em oração, pedindo a Deus a intervenção. Depois você vai se oferecer diante de Deus para resolver aquele problema. E Deus, então, vai te usar a partir desse coração quebrantado. Ele, então, começa a mobilizar as pessoas. No versículo 17 ele diz: estais vendo a miséria em que estamos,
Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então, ele aqui, ele mobiliza as pessoas a se levantarem para reconstruir a cidade com ele. E deixar de viver na miséria. Neemias é um motivador, é um pastor motivador. Ele chega onde aqueles estão sofrendo e diz: olha, vamos nos levantar, vamos mudar essa situação. É possível viver um avivamento, é possível viver uma mudança, é possível reconstruir esses muros. Se levantem, vamos comigo levantar esses muros e vamos entrar num outro nível de vida. Vamos conquistar um novo nível de vida. Vamos sair dessa miséria. Então, Neemias aqui, ele mobiliza o povo e começa então a edificar aqueles muros para reconstruir a cidade. Bom, queridos, então aqui, Neemias então começa a reconstruir o muro. E a primeira coisa que Neemias percebe quando ele começa a reconstruir o muro é que se levanta Sambalate e Tobias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sambalate e Tobias se levanta contra Neemias para impedir ele reconstruir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você vai construir algo forte, algo grande, algo poderoso em Deus, você vai enfrentar oposição. Não pense que a vida vai ser fácil para você. Se você quer ser um pastor diferenciado, se você quer construir algo grande para Deus, se você quer construir algo grande para Deus nessa cidade onde você está, nessa região onde você está, ou nas nações da terra, saiba você, quanto maior é a obra que Deus te chamou para fazer, maiores são os desafios, maiores são os inimigos, maiores são as ferramentas que o inimigo vai usar para te desanimar, para tentar impedir essa obra. Então, se você está enfrentando oposição, significa que você está fazendo uma grande obra. Pastores que não enfrentam luta, pastores que não enfrentam dificuldade, é porque ele não é relevante. Ele não causa preocupação no reino do inimigo. Agora, pastores que estão levantando uma grande obra para Deus, eles vão enfrentar oposição dos inimigos. Ele vai enfrentar oposição do inimigo. Todo homem de Deus que se levanta para fazer uma grande obra, ele vai ter essa oposição de Tobias, ele vai ter essa oposição de Sambalate. Toda vez que o inimigo vê que você quer fazer uma grande obra, que Deus te chamou para fazer uma grande obra, ele vai se levantar contra você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Neemias não temeu. Neemias orou. Neemias vigiou. Neemias trabalhou. Sabe qual foi a resposta de Neemias para Sambalate e Tobias? Sabe qual foi a resposta de Neemias para Satanás? Neemias orou, Neemias vigiou, Neemias trabalhou. A Bíblia diz que Neemias avisou para todos os homens que estavam trabalhando naquela muralha, para eles trabalhar com a Bíblia numa mão e a espada na outra. Bíblia numa mão, espada na outra e oração nos lábios. Bíblia numa mão, oração nos lábios e espada na outra mão. Amém, queridos? Então, vigilância. Enquanto uns estavam carregando tijolo, outros estavam com espada. Enquanto uns estavam carregando cimento, outros estavam orando. Enquanto uns estavam colocando a massa, outros estavam com a palavra.
Então isso é vigilância. Foi assim que Neemias enfrentou a oposição e venceu os seus inimigos. Tá bom? Deus te abençoe. Quero orar para você. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar nessa tarde, abençoando os teus filhos. Obrigado, Senhor, por essa escola teológica. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por esses irmãos que têm perseverado firme, porque eu sei que esses aí sim querem aprender. Abençoa cada um, fortalece cada um. Oh, Jesus, faz desses pastores, Deus, que tem encargo no coração. Pastores que sejam referência, Senhor, em Moçambique e nas nações. Homens que serão grandes homens de Deus nessa região. Enche com teu Espírito. Senhor, dê, Senhor, atitude de oração, dê atitude de guerreiro. Faça desses homens, Senhor, que estejam dispostos a orar pela cidade, a chorar pela cidade e a restaurar a cidade, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém.